Galera, olha só, hoje eu vou trazer aqui 4 empresas que eu estou de olho após essa correção da bolsa, após essa correção aqui das ações nos últimos dias, tá? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quem ainda não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar em algum lugar aí na tela. Se você tiver alguma pergunta, pode me enviar por lá, abro toda hora caixinha de perguntas, sem mais enrolação. Vamos logo ao vídeo. Olha só, pessoal, eu comecei um quadro novo aqui no canal chamado Papo de Mercado, onde eu vou entrevistar investidores, influenciadores, tá? Para buscar entender a estratégia de cada um. E o primeiro convidado foi o Bruno Rosolini. Quem ainda não assistiu ao vídeo, peço que assistam até agora. O pessoal tá gostando bastante, os comentários aqui bem positivos, então meu muito obrigado. Peço que vocês acompanhem para que eu possa continuar fazendo o quadro. Beleza? Olha só, a primeira empresa aqui da nossa lista, galera, não é nenhuma recomendação de investimentos, tá? São ativos que, ao meu ver, são bons ativos e que casam muito bem com a minha estratégia. Inclusive, um desses ativos eu já possuo em carteira, os outros 3 não, mas são ativos que eu tô de olho. O primeiro ativo aqui da lista é o Bradesco. Olha só, pessoal, setor ultraperene, entregou 6,8 bi no primeiro tri, agora de 2026, crescimento frente ao quarto trimestre do ano passado, crescimento, obviamente, frente ao primeiro trimestre lá de 2025, que tinha sido muito ruim, entregou um ROI superior a 15%, então ajeitando a casa. E o que chama atenção, né, pessoal, é que é um banco que hoje, ó, ultrapassa aí 1 tri de carteira de crédito, 474 bi para pessoa física, 361 bi para grandes empresas, 254 bi para micro, pequenas e médias empresas. Quando a gente olha carteira de crédito e inadimplência, comparando, por exemplo, com o Banco do Brasil, tá de longe aqui disparado muito melhor, tá? E claro, num preço aqui também super interessante, já que hoje está abaixo do valor patrimonial. Percebam aqui, ó, inadimplência acima de 90 dias, pessoa física na faixa de 5,4%, tá bem mais baixo que o Banco do Brasil. Pequenas, médias empresas na faixa aí de 4%, tá? Grandes empresas também bem baixo. Claro que a Selic nesses patamares é algo ruim para o banco, tá, pessoal? Porque o varejão acaba sofrendo muito com a Selic nesses patamares. Na verdade, tá difícil para o empresário, até ainda bem, né, que aparentemente guerra finalizou, o preço do barril de petróleo recuando, porque a inflação estava pegando muito, sendo assim, o juro precisava ficar nas alturas. Hoje, BBDC4, pessoal, é importante destacar o seguinte, Selic está caindo, mas não quer dizer que não esteja elevada. E outra coisa, a inflação continua pegando, tá? A inflação é um problema, ainda estamos muito longe da nossa meta, muito longe da banda, enfim. Mas, pelo menos a guerra finalizando já é um motivo a mais para a inflação voltar a recuar. Agora, claro que o governo também precisa parar de injetar dinheiro na economia, que não adianta o juro estar nesses patamares aqui e o governo injetando dinheiro na economia por ser ano de eleição, né? Olha só, BBDC4 hoje está aí na faixa de R$17,50. Esses dias, pessoal, ó, tava lá nos 21 e pouquinho, então uma correção de mais ou menos 18%. Ao meu ver, uma correção interessante, tanto é que BBDC3 volta a negociar abaixo do seu valor patrimonial, ó. VPA de BBDC3 quase R$17, hoje negocia a 0,9 vezes. Um ativo interessante aí para quem quer receber dividendos e paga todos os meses, tá? E uma ou outra vez, aí 2 ou 3 vezes no ano, anuncia proventos adicionais. Então, setor ultra perene e que, se você for um investidor de longo prazo, pode ser que seja interessante aí para sua carteira. Por isso que eu tô de olho aqui também para minha carteira, porque o único banco que eu possuo até agora é o Banco do Brasil, tá? E quando a gente vem aqui para minha planilha de projeção de dividendos e preço teto, a gente percebe o seguinte, ó, Bradesco, deixa eu grifar aqui para vocês. Ó, BBDC3 deve entregar aí na faixa, pessoal, de 8,6% de yield. Nada mal, né? Eu projeto R$ 1,32, preço teto R$ 16,51, sendo assim teremos uma margem de segurança de mais ou menos 7%. Então por isso que eu fico de olho. E BBDC4, deixa eu trocar de cor, BBDC4 recebe 10% a mais de provento, dá aqui um provento de R$ 1,45,
Preço teto R$ 18,17, temos margem de segurança, 3% de margem e um yield projetivo de 8,3%. Então olha só, volta a ficar interessante, né, após essa correção. Então é interessante, por exemplo, no meu caso, por que eu estou de olho? Porque o único banco que eu tenho é um banco estatal, então agora eu fico de olho num banco privado, tá, pessoal? Não é nenhuma recomendação de investimentos, mas é um ativo que, ao meu ver, está barato no dia de hoje, beleza? Vamos agora para o próximo ativo aqui da nossa lista, que é a CEMIG, pessoal. Trazendo como exemplo aqui, ó, CEMIG 4, hoje cotada a cerca de R$ 10,72, inclusive anunciou um provento. Repara que esses dias estava lá beirando os 13,50. Daquele período até agora, mais ou menos 20% de queda, tá? A CEMIG, para quem não sabe, é uma empresa que atua em todos os segmentos: geração, distribuição, transmissão de energia, comercialização dessa energia, e também está passando por um processo de investimento bem robusto, tá? Mas é uma empresa super diversificada em um setor ultra perene. Só que está entrando num período de investimento. Sendo assim, obviamente, os dividendos tendem a diminuir frente a quanto a empresa vinha pagando. E quando a gente olha aqui, ó, só esse ano já investiu quase R$1,5 bilhão, mais de 22% frente ao primeiro trimestre do ano passado. Investimento planejado para esse ano de 2026, quase 7 bi. Então, realmente um valor bem elevado, tá, pessoal? Agora, qual que é o ponto também? Hoje a empresa, após toda essa queda, volta a negociar muito próximo do seu valor patrimonial. Olha aqui, ó. Desde 2016 até agora, ó, 2016, 2017, a empresa negociava abaixo do valor patrimonial. 2018, explodiu para quase 1,4 vezes. Por que isso? Porque foi quando o Romeu Zema, governador, foi eleito, ó, 1º de janeiro de 2019. Então toda aquela expectativa de privatização da companhia fez com que o mercado precificasse lá em cima. Então deu uma corrigida depois, mas desde então só negociando acima do seu valor patrimonial. 2023 muito próximo dele e hoje, ó, muito próximo também de uma vez o seu valor patrimonial. Então, pô, eu já volto a ficar de olho, tá? Felipe, beleza, mas a que patamar você acha interessante? Vejam que o VPA é R$ 10,09. Então tá muito próximo da cotação atual, beleza? Setor ultra perene. E trazendo vocês aqui para a planilha, hoje nós temos margem, tá, pessoal? Em CEMIG, por isso que eu volto a ficar de olho aqui. Poxa, se é um ativo que faz sentido investir com foco no longo prazo e o mercado está penalizando no dia de hoje porque está entrando num processo de investimento, mas que vai ser positivo para ele lá na frente, eu estou disposto a abrir mão do curto prazo para que justamente eu tenha um bom retorno lá na frente, tá? E aqui na planilha, ó, se lucrar 4,2 bi esse ano e trabalhar com 60% de payout, que deve trabalhar tranquilamente, pode ser até 70%, beleza? Pagaria 88 centavos de dividendo, pessoal, o que dá 8,2% de yield, preço teto R$ 11,01, então teríamos margem de segurança. Galera, essa planilha aqui conta com projeção de lucro, projeção de dividendos e preço teto de mais de 60 empresas. Eu atualizo todos os meses. Para você ter acesso a ela é muito simples, tá? Basta você virar membro. Clica aqui, ó, seja membro. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos quando você virar membro, planilha com projeção de dividendos e preço teto, que eu atualizo todos os meses. Maravilha, uma mão na roda aqui, sempre sabendo quantas empresas vão pagar, com preço teto, margem de segurança e também grupo no WhatsApp, tá, pessoal? Para que a gente possa interagir. Então vê aí se faz sentido para você virar membro aqui do canal, beleza? Vamos para a próxima empresa aqui da nossa lista, que também é uma empresa do setor de energia elétrica, pessoal, que é a Taesa. Olha só, a Taesa hoje negocia mais ou menos, ó, beirando aí os R$ 39. Esses dias, tava lá, ó, 20 de abril, nos 44, quase 45. Pessoal, mais ou menos 11% de correção para um ativo que o mercado está precificando toda a alta novamente aqui da Selic, expectativa de inflação por conta da alavancagem da empresa. Olha aqui, quando a gente olha a relação dívida líquida sobre EBITDA, na faixa de 4,2 vezes, que é um valor relativamente elevado, mas é uma empresa que a gente precisa lembrar que é uma empresa de setor ultraperene, o segmento é totalmente diferente de tudo que vocês sabem hoje. Por exemplo, varejo seria um problema quando a gente olha essa alavancagem. Aviação seria um problema quando a gente olha essa alavancagem.
Deixa eu ver o que mais. Hotelaria seria um problema. Até mesmo empresas de, talvez, indústria, seria um problema, a depender da empresa. Sendo assim, no caso da Taesa, o mercado penalizando agora, pode ser que surja uma oportunidade, porque um cenário de juros elevados e inflação, essa empresa, olha aqui, quando a gente olha o perfil da dívida da empresa, ó, 41% atrelado ao CDI, então, com essa expectativa da Selic elevada, obviamente, a dívida da companhia tende a ficar elevada, e 57% IPCA, que também, pessoal, está subindo. Então o mercado vem precificando. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, é uma empresa que também conta com muita previsibilidade de receita, tá? É uma empresa que conta com vários projetos de longuíssimo prazo, e esses contratos desses projetos, eles são reajustados através de índices de inflação. Então, os contratos mais antigos, ó, através do GPM, e os contratos mais novos, através do IPCA, tá? E a gente tem contrato aqui, pessoal, até 2054, porque é uma empresa realmente que conta com muita previsibilidade. E, obviamente, quem... No período de hoje, o mercado batendo na companhia pode ser uma oportunidade para quem está investindo com foco lá na frente em todo o desenvolvimento de infraestrutura no país. Poxa, segmento de transmissão, com toda essa questão de data center, inteligência artificial, isso tudo, sem dúvida alguma, acaba favorecendo essas empresas de utilities. E a Taesa acaba entrando aqui. Felipe, a alavancagem preocupa? Não no meu caso. Inclusive, eu perguntei exatamente isso pro Bruno Rosolini lá, na minha conversa com ele, lá no Papo de Mercado, e ele falou que também não preocupa por conta do setor da Taesa. Eu concordo 100%, tá? Empresas de transmissão de energia, pessoal, elas ganham por disponibilidade de linha. Então, se tá disponível, ela ganhou o contrato, lá tá lá disponível. Não importa se tá passando nada de energia, 100 gigawatts ou 1000 gigawatts. Ela vai ganhar da mesma forma, beleza? Só por estar disponível. E hoje a empresa volta a negociar a 1,7 vezes o seu valor patrimonial. Ô, Felipe, isso ainda é muito alto. Não para a empresa, tá? Porque, ó, 2025 negociava quase 2 vezes, 2024 1,63, estão muito próximo do que negocia no dia de hoje, 2023 quase 2, 2022 acima, 2021 também, 2020 também, 2019 acima de 2 vezes, tá? 2018, 1,8 vezes, 2017, 1,7 vezes. Então, volta a negociar a múltiplos mais baixos de preço-valor patrimonial para um ativo, pessoal, que conta com margem muito elevada, margem líquida elevada, margem bruta elevada, margem EBIT elevada, tá? ROI elevadíssimo, ROIC também elevadíssimo e uma ótima pagadora de dividendos, né? Isso eu não preciso nem falar, ó, yield médio dos últimos 5 anos, mais de 10%. Então, poxa, uma correção dessa na Taesa, eu volto a ficar de olho sem dúvida alguma. Porque, olha aqui, ó. Vamos ver aqui a planilhinha. Por isso que eu falo, pessoal, vira membro aí, testa aí. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Olha aqui no caso da Taesa. Após essa correção, a gente volta a ter margem. A gente já não tinha mais. TAE11, preço teto, R$43. Então, margem de segurança de 9,7%. Deve entregar R$3,45 de dividendo. Então a gente está falando aqui de quase 8,8% de yield. TAE4 e TAE3, pessoal, olha aqui, ó, R$1,15 de dividendo. A gente está falando de um preço teto de R$14,36 e uma margem de segurança de 9 a 10%, quase 9% de yield projetivo. Então, poxa, volta a ter margem. Faz sentido eu comprar lá nos 44, 45, agora abaixo aí dos 40. Muito mais sentido agora abaixo dos 40, né, pessoal? Não há dúvida alguma. Outra empresa e, por fim, né, a última empresa que eu estou de olho, volto a ficar de olho, que é a Petrobras, a empresa que eu já possuo na carteira. Hoje eu possuo 255 ações da companhia, esperando aí os R$ 38,74, meu preço médio R$ 31,48. A gente realocou parte, né, dos recursos aqui da Petrobras, eu vendi lá nessa alta recente. Olha aqui, ó, 30 de abril estava lá nos R$ 49,66. Daquele período até agora, uma correção de mais ou menos 22%, pessoal. 22% de queda, tá? Então, obviamente, isso me faz ficar de olho na companhia, porque quando a gente abre o preço do barril de petróleo, o petróleo do tipo Brent está recuando. Então, é natural esse movimento de queda, tá, pessoal? Hoje, ó, o petróleo tipo Brent na faixa de $80 o barril, e reparem quanto caiu.
Ó, de 4 de maio até agora, a gente está falando de 25% de queda. E ainda tem espaço para mais queda. Então, acredito que Petrobras possa cair ainda mais, tá? Inclusive, a última vez que eu comprei Petrobras, ó, eu comecei lá em 3 de abril comprando a R$36, tá? Já vou mostrar o preço teto. Pessoal, vou deixar QR Code aí na tela e link na descrição para que vocês abram conta aqui na Quantifury, que é a corretora parceira aqui do canal. Abre conta, coloca meu código de convite Felipe e usa a corretora que vocês recebem uma recompensa em ações do Banco do Brasil, tá? Ó, a última vez que eu comprei Petrobras foi lá no dia 20 de janeiro. Comprei 10 ações ao preço de R$ 32,19. E depois eu deixei uma ordem programada nos R$ 47. Atingiu essa ordem e eu vendi então 249 ações da companhia e realoquei esse recurso e foi uma baita realocação, tá? Por que eu parei de comprar a Petrobras? Porque, pessoal, eu sabia que esse era um movimento de esticado mesmo da commodity. Tava demais. Esse é um ano de eleição. Petrobras chegou a ultrapassar 1,5 vezes o valor patrimonial. E hoje, ó, volta a negociar a 1,12. Ainda não tá no patamar que eu quero, tá? Já vou mostrar aqui o preço teto. Ainda não tá no patamar que eu quero, mas já fica muito mais interessante. Média histórica da empresa, ó, próximo de próximo do seu valor patrimonial, mas ano passado, por exemplo, negociava 0,96. 2022, ó, eleição, né, abaixo de 0,9 vezes. Então, poxa, volto a ficar de olho na companhia, sabendo que é um ativo que eu gosto, possuo em carteira, só que é um ativo cíclico e é um ano de eleição. E quanto deve pagar? Olha aqui, ó, o meu preço teto, pessoal, é R$ 37,53. Por isso que eu acho interessante essa correção. Eu tinha parado de comprar. Ó, R$ 37,53. Hoje não temos mais margem de segurança. Menos 3% de margem de segurança. Eu acredito que a empresa deve pagar 7,8% de yield esse ano. Felipe, pode pagar mais? Pode pagar mais, até porque subiu muito o preço do barril de petróleo, agora está corrigindo. Só que a empresa não repassou tudo, tá? Tá também passando por um cronograma de investimento, já falou que vai aumentar investimento para o refino. Sendo assim, eu fico de olho aí abaixo do meu preço teto, que é R$ 37,50. E não necessariamente eu vá comprar nesse patamar. Posso esperar cair mais para ter margem de segurança frente ao meu preço teto, beleza? Mas são 4 ativos aqui que eu estou de olho. Pessoal, o que eu tinha para o vídeo de hoje era isso. Obrigadão, até a próxima.